Graças a Deus, irmãos. Hoje eu estou gravando um vídeo específico para vocês, minhas ovelhas, que eu tenho aprendido a amar e respeitar cada dia mais a minha vida. Como esse vídeo não vai estar exposto na fanpage, é evidente que ele vai ter menos visualizações, porque o alvo, o propósito dele é falar com vocês, minhas ovelhas. No entanto, como muitas pessoas nos seguem, no canal do YouTube, então pode ser que você esteja vendo esse vídeo agora. Dizer, então não é para mim, mas assiste. Pode ser que ele venha trazer alguma coisa para corroborar, para acrescentar, para somar na sua vida, uma vez que são orientações que eu creio que toda ovelha merece receber. Especialmente, claro, as minhas ovelhas, então, aproveitando esse ensejo para chegar mais perto de você. A palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 13, verso 11, diz assim: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Despertarmos do sono. Eu quero que você relembre comigo qual foi a proposta inicial que nós apresentamos diante de Deus e diante de vocês para estabelecemos esse grupo de ovelhas, esse grupo virtual de ovelhas. Se você assistiu o vídeo lá, os desigrejados, aí você escreveu para mim, eu mandei para você uma carta com as orientações, o que era necessário para ser ovelha. Não pode estar ligado a nenhum ministério, não é? Porque nós não podemos ter dois capitães no navio, né? Se tiver dois capitães no navio, o navio vai naufragar. Tem que ter apenas uma liderança só. Então não pode estar debaixo de outro ministério. E tem que pelo menos conhecer aquilo que nós falamos. Como é que você vai seguir alguém que você não conhece qual é o discurso? Então pelo menos conhecer alguns vídeos que a gente tem postado, conhecer um pouco da nossa literatura, ter participado de alguns dos nossos seminários. Essa era a premissa inicial e formamos o grupo virtual de ovelhas, que na verdade é uma célula viva, ela pulsa qualquer hora do dia ou da noite que eu vou olhar lá, tem alguém comentando, um orando pelo outro, partilhando as dificuldades, somando as forças, estão estudando, estão aprendendo. Contudo, de tempos em tempos, nós precisamos corrigir a rota, né? O navio, ele precisa às vezes alinhar as suas velas para redirecionar a sua posição, a sua rota, né? Às vezes o vento muda de direção e você tem que alinhar o navio novamente. E eu sei que uma pequena mudança de 5 graus na rota pode no primeiro momento não fazer grande diferença, mas ao longo de alguns quilômetros nós acabamos podendo nos perder. Então temporariamente a gente tem que chacoalhar a árvore, chacoalhando a árvore para que as folhas mortas caiam. E é esse tipo de proposta que eu tenho feito periodicamente no grupo, a fim de homogeneizar esse grupo, a fim de que nós possamos marchar na mesma pegada, na mesma direção, na mesma unção, como o exército. Havia um exército marchando alinhados, no mesmo passo, na mesma medida, na mesma direção. O exército não pode ser disperso, né? E eles obedecem à voz do general, que é Cristo, né? Então Cristo é o nosso general, mas ele me colocou como líder desse grupo. Então eu seria uma espécie aí de um sargento, né? De um cabo, alguém que está dando orientação ao pelotão. Assim foi no exército de Gideão. Muitos se apresentaram para formar, Deus foi passando na peneira, escolhe 300, e esses 300 Deus colocou no meu coração como sendo então um número para nós estabelecermos esse grupo, né? Eu tenho uma fila de espera de mais quase 2.000 pessoas, tem 1.980 e alguma coisa, né? 2.000 pessoas na fila de espera para serem ovelhas desse ministério, para estarem debaixo da cobertura do Ministério Guerreiros da Luz. No entanto, embora isso me deixe muito lisonjeado, é uma honra, é um privilégio para mim saber que muitas pessoas têm confiança nesse trabalho, mas eu não quero a quantidade, né? Eu quero a qualidade, porque eu não vou conseguir administrar um grupo de 2.000 pessoas, né? Como é que eu vou conhecer vocês pelo nome, vou conhecer os problemas, acompanhar as dificuldades? 2.000 pessoas é muita gente. Então eu prefiro acompanhar um grupo pequeno, mas dar qualidade para esse pequeno grupo. Então eu pensei em 300, o exército de Gideão. Como nós já tivemos alguns ajustes a serem feitos, ainda não estamos marchando na mesma pegada, então Deus falou no meu coração, para um pouquinho. Então nós estamos com um grupo mais ou menos 200 pessoas agora, e eu fechei, não estou aceitando ninguém de fora por enquanto, até que esse grupo fique homogêneo, até que esse grupo ganhe maturidade, ganhe força, ganhe conhecimento, sabedoria.
para que a gente possa estar na mesma marcha. E aqueles que vierem posteriormente vão ser assim imergidos, né? Vão ser imersos, melhor dizendo, nesse mar de amor, nesse mar de conhecimento, de sabedoria, que eu espero que você venha fazer parte, né? E como é que nós formamos o oceano? É gota a gota. Então, como a palavra diz, olha, está na hora de a gente despertar do sono. E essa tem sido a nossa proposta, despertar as pessoas do sono. Parece que o povo hoje está meio letárgico, tão preocupado com o anticristo e não se prepara mais para a volta de Jesus o Cristo. Então, alguns pontos que eu quero balizar aqui com vocês. Então, primeiro ponto, estamos fechando o grupo aí em 200 temporariamente, depois nós vamos expandir e reabrir isso novamente para 300. Nós não ostentamos títulos, tá? Isso é muito importante para todos vocês, queridos, que estão debaixo da nossa cobertura espiritual. Aqui não tem estrela, a estrela que brilha é Jesus, é só Ele. Eu não ostento título nenhum, vocês podem me chamar simplesmente de Daniel. Embora eu seja o líder desse grupo, eu não estou nem aí para título, porque o mundo espiritual está pouco se lixando para título, né? A Bíblia fala dos falsos profetas, então o que adianta você dizer eu sou profeta, se você for um falso profeta? Que adianta você dizer eu sou apóstolo, se você for Judas, por exemplo, alguém com a conduta de Judas, traiçoeiro, sovina, avarento, maldizente? Que adianta ostentar esse título, né? Eu sou pastor, né? Como os fariseus, o termo fariseu quer dizer os separados. Que adiantava eles serem os separados, né? Na verdade, eles estavam separados de Deus, né? Porque eles eram orgulhosos, eram soberbos, eram altivos, eram sepulcros caiados. Então Jesus, ele coloca em fileira uma série de desvirtudes que molduravam o quadro dos fariseus. Então, o mundo espiritual não respeita a título, respeita a unção que está ao seu coração. Deus busca homens e mulheres segundo o seu coração. Ele não está preocupado em adornar você com títulos. Título é uma consequência. Vê Davi, homem segundo o coração de Deus. Bastava ele estar no centro da vontade de Deus e as bênçãos te seguem. Esse é o segredo, né? Não é apenas ostentação de títulos. Então não temos títulos, tá? Primeiro ponto. Então, se alguém do meu grupo de ovelhas falar, eu sou pastor, eu sou apóstolo, não tem isso. A pessoa está indo contra um princípio que Deus já estabeleceu para esse ministério. Então, embora nós tenhamos um líder de célula, que é o Adriano Pitarello, que nós ungimos ele, mas ungimos depois de 4 anos de preparo, de treinamento, fez as lições, participou dos seminários, ele se desdobrou, e eu peço aí a sua intercessão e a sua oração e o seu apoio ao Adriano de Assis, porque ele precisa disso. Qualquer um que está na linha de frente dessa trincheira do Ministério Guerreiros da Luz é alvo. Você ganha um alvo nas costas quando você se coloca líder desse ministério, que nós estamos procurando falar a verdade. Então olha o que Paulo sofreu ao pregar a verdade. Foi perseguido, foi açoitado, foi preso. Olha o que Jesus sofreu ao anunciar a verdade, né? Foi crucificado, foi caluniado, diziam que ele tinha parte com o diabo. Então, quando você prega a verdade, você incomoda muito o sistema culturado pela mentira. Então, intercedam. Na época que nós tínhamos a base, isso eu relatei em Catedral das Sombras, em 2 anos de ministério na base, 4 líderes nós tombaram, porque se inclinaram ao Baal do nosso século, deixou entrar orgulho, deixou de vigiar. O diabo fica atento, ele é como um leão que ruge em derredor, ele espera a oportunidade, ele é mais oportunista do que poderoso. Então aquilo que nós já falamos em outros vídeos, e você como minha ovelha sabe disso, não importa o campo que você esteja atuando, Jesus venceu no deserto e Adão e Eva fracassaram no paraíso. Importa as suas escolhas, e isso vai determinar a sua colheita, não é assim? Então, não se pauta essa questão de título. O demônio não respeita título, mas honre aqueles que estão na liderança, honre aquele que merece honra. Então ora pelo Pitarello, abençoa a vida dele, dá palavras de apoio e de incentivo, é importante isso. Então nossa única célula, Adriano Pitarello em Assis, tá? Não tem outras células do Ministério Guerreiros da Luz. Se alguém está fazendo célula em casa, é por livre e espontânea vontade, é por sua conta e risco. Não tem a minha bênção. Então você não vai abençoar a nossa reunião de oração? Vocês podem orar, é justo, é lícito, né? Dividir os fardos, somar as forças. No entanto, eu não sei o que você está falando, nós somos todos aprendizes aqui. Então eu não sei o que você está falando, eu não sei o que você está ensinando, porque eu não te conheço, né? Então eu preciso saber, primeiro você precisa absorver conhecimento para depois transmitir o conhecimento. Primeiro você estuda na faculdade, você entrou na faculdade de medicina, você não é médico, está estudante de medicina. Eu estou no 5º ano de medicina, eu sou médico, não é médico. Completei o estágio de medicina, 6 anos de medicina, eu sou médico.
Não é médico, tem que fazer residência, 2 anos de residência se for fazer uma coisa básica. Se for fazer algo mais complexo, são até 6 anos de residência para quem fazer neurocirurgia, por exemplo. Então, para você poder ensinar medicina, você tem que ser formado e ganhar experiência na medicina. Então, um estudante, né, vai ensinar o quê? Vai fazer um diagnóstico, um prognóstico, vai colher uma anamnésia sem conteúdo nenhum, não dá. Ele vai precisar de uma supervisão, aí ele pode fazer alguma coisa. Então, grupos que estão formando células do nosso ministério não tem o nosso aval. Vocês são responsáveis por aquilo que estão falando diante de Deus, tá? Não diante do Daniel, diante de Deus acima de tudo. Então não tem títulos no nosso meio. A única célula que existe é em Assis, do Adriano Pitarella. Daniel, fui convidado para pregar numa igreja. Posso ir? Pode. Você pode ir lá e falar, eu sou ovelha do Ministério Guerreiros da Luz, mas você não fala em nome do Ministério Guerreiros da Luz. É importante pontuar isso. E nós temos a nossa equipe, é essa equipe que nos ajuda, que nos dá apoio mais perto, mas nem eles mesmos, exceto o André e a Karen, podem falar em nome do ministério. Só eles, só esse casal, que pode agendar seminários, que podem falar sobre agenda e tudo mais. Os restos são colaboradores que ajudam. Então você não pode ir lá falar alguma coisa, né, de repente em nome do ministério, porque você pode estar indo contra uma vertente de Deus. Então você não tem a bênção para isso, mas você pode falar. Outra coisa importante pontuar, queridos, eu não faço casamento. A premissa desse ministério é de ensino, né? Não é casamenteiro, né? Então, quando nós aceitar a proposta aí de ovelha virtual, temos que entender isso. Daniel, eu fiz alguns casamentos, né? Mas de pessoas que já nasceu uma amizade entre nós. Fiz o do Tiago e da Ariane, eles frequentaram a base por 3 anos, eram assíduos ali, eram participantes, eram presentes, não era apenas aquele negócio, não era um saco de areia que sentava no banco, sabe? Eles eram participantes ali, né? Então aquilo gerou uma amizade, e essa amizade fez com que a gente acabasse celebrando o casamento deles como instrumento de Deus. E nem tínhamos um negócio de ovelha virtual ainda, hein? Então, depois fizemos o casamento da Natália e do Francisco. Foi uma honra para mim, um privilégio, mas também são amigos, frequentam a gente. Nós temos, desde a época da base, uns 4 anos já de relacionamento. E eu vou fazer também do Wilson e da Maiara, que o Wilson é um grande amigo meu, há mais de 5 anos aí que a gente tem esse estreitamento. Então são amigos. Imagina, por exemplo, usando um exemplo do mundo aqui, o padre Fábio de Mello, né? Ele é uma pessoa famosa ali, né? Ele faz casamento? Não é a premissa do ministério dele, ele ensina, né? É de ensino, ele dá palestra, ele dá orientação, ele dá exortação, né? Mas ele pode fazer isso para pessoas conhecidas dele, né? Para amigos dele, para pessoas que ele tem mais afinidade, a mesma coisa com o padre Marcelo, transporta isso para o mundo evangélico. Eu não vejo o R.R. Soares fazendo casamento, o Silas Malafaia, talvez eles até façam para pessoas mais próximas, mas é impossível fazer para todos, porque essa não é a premissa do ministério, né? Então entendam isso, uma direção de Deus, mesmo porque o casamento bíblico, Jesus teve uma festa de casamento. Não tinha um sacerdote para celebrar a união, não tinha isso, né? Então havia a bênção dos pais, né? Os pais abençoavam os filhos e eles deixavam pai e mãe e começavam aquela nova vida, né? Era assim que era. Então essa questão de instituir um sacerdote para abençoar o casamento veio posterior. Constantino veio trazer essa vertente. Muitos casais, claro, continuam utilizando essa liturgia, né? Mas quando debaixo de uma direção de Deus eu vou fazer, mas não é premissa, tá? Entenda essa questão, a premissa nossa é de ensino. Paulo não fazia casamentos. Paulo mandava cartas, esse é o escopo do ministério, é um espelho do ministério de Paulo. Procuro me espelhar em Paulo, então eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós temos ovelhas virtuais em Portugal, nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro tem ovelha virtual, ali em outros estados do Brasil. Então eu não posso ser onipresente, mas através dos vídeos eu chego até você. Então através dos livros a mensagem chega até você, você não está sendo privado do conhecimento. Se tem alguma dúvida, você escreve para mim, eu vejo lá no celular, ovelha virtual, você é prioridade, eu vou procurar responder o seu e-mail com prioridade máxima dentro de 500 e-mails que eu recebo por dia, você é a minha prioridade. Então eu procuro fazer o que Paulo fazia. Ele mandava cartas, ele exortava, ele ensinava, ele apontava o caminho, ele dava direção. Eu não fazia casamento. Paulo não podia visitar todos, né? Ele não era onipresente. Então nós temos que entender as limitações do ministério, né, e compreender isso. A mesma coisa, a visita. Me visita, Daniel. Porque eu te mandei R$20, então agora você tem que me visitar. Gente, eu não me vendo, né? Entenda muito uma questão dessa. Se você ofertar nessa trincheira por amor a Deus, você faz para Ele, mas não tenta comprar, né? Muitas pessoas de fora fazem isso. Eu não quero que essa contaminação entre em nosso grupo de ovelhas. Às vezes pessoas que não são do nosso grupo chegam, Daniel, eu vou te mandar R$1.000 de oferta, mas eu queria te entregar pessoalmente, que a gente vai almoçar, tomar um café, me visita. Quer dizer, é uma coação
situação ali, eu não me curvo a isso, queridos. Graças a Deus, Deus tem suprido as minhas necessidades, dia a dia, o maná de cada dia. E quando é assim, não quero nem saber mais, porque existe uma negociação. As pessoas estão tão acostumadas com esse negócio do mundo, do toma lá da cá. Olha, eu te dou se você fizer isso, né? Não existe isso no reino de Deus. Tudo que você faz para Deus é por amor, em amor. Esse é o valor, né? Então, mesma coisa, telefonema, liga para mim. Algumas ovelhas têm meu telefone, mas são pessoas que conquistaram esse espaço, sabe? Com amor, com afinidade, com relacionamento. Não é forçando a porta, não é chutando a porta, né? Que você vai conquistar isso daí, é por amor. Né? Então é um relacionamento ali. Então imagina só, não é acepção, vamos pontuar bem, isso não é acepção. Davi, ele tinha um grupo lá chamado os Valentes de Davi. Dos Valentes de Davi, ele tinha um grupo mais perto dele, 3 eram mais próximos dele. Então aquele ali, Davi não fez acepção, mas aqueles deram mais, receberam mais. Quem semeia mais, colhe mais, né? O que você semeia, você não estou falando de dinheiro, estou falando de amor, estou falando de respeito, estou te falando de dedicação. Então essas pessoas se dedicaram mais, colhiam mais. O exército de Gedeão, da mesma maneira, porque Deus fez acepção, então escolheu só 300. Não, Deus selecionou porque aqueles 300 eram mais capazes, eram mais merecedores, que se dedicaram mais, se desdobraram mais, eram mais atentos, eram mais prudentes. Jesus escolheu 12. Você acha que não tinha mais gente querendo fazer parte dos 12 de Jesus? Claro, era uma espécie de grupo de elite, viu, fazendo os milagres, falando para as multidões, né, multiplicando os peixes, os pães, ressuscitando o defunto. Pô, quem não quer estar perto de um cara desse, né? Depois, na hora da cruz, não, o pessoal fugiu. Mas na era do glamour, né, que todo mundo conhecia quem era Jesus, de repente, quem queria fazer parte dos 12? Eu quero fazer parte dessa tropa de elite, mas não. Jesus escolheu 12 e só 12, acabou a história. Já falamos isso em outros vídeos também, né? Sobre o segredo por detrás da cortina sobre apostolado, vocês já devem ter visto. Então, não é acepção, mas é uma seleção. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os escolhidos são aqueles que se dedicam mais. Então é claro, aquele que se dedica mais, que eu vejo disciplina, que eu vejo perseverança, que eu vejo tenacidade, que eu vejo amor, que eu vejo respeito, é claro, ganha a minha simpatia, ganha o meu afeto, ganha a minha confiança. E a esses eu vou abrir mais os braços, vou acolher mais. É uma questão natural, né? É um processo natural de relacionamento humano, né? Uma outra questão, ovelhas têm direitos e deveres. E a gente confunde direitos e deveres, a gente confunde o dever com a obrigação. São coisas diferentes. Você tem obrigação diante de Deus e diante da sua liderança, de estudar os temas que nós propomos, né? Aqui eu estou falando abertamente, que esse vídeo está público, mas lá no grupo fechado eu direciono os temas, eu posto os vídeos, eu dou umas orientações. Então você tem que ler os livros propostos, você tem que fazer os estudos propostos, e essa é a sua obrigação. Você vai numa faculdade, eu tenho o dever de estudar. Não, a sua obrigação é estudar. Qual é o seu dever na faculdade? Eu tenho que pagar a mensalidade, né? Eu tenho que respeitar o meu professor. Se falta respeito, você vai ser advertido. Imagina um soldado faltando com respeito com seu superior hierárquico, né? Está na cadeia. Uma vez eu fui ministrar um seminário numa base militar da aeronáutica em Pirassununga, e eu vi muito respeito entre eles, sabe? Eles chegavam, jovens, pessoas novas ali, bate continência, com licença, né? E aí fala alguma outra coisa, e aí vamos almoçar junto, tal, e sai de novo, continência. Um respeito tremendo, e esse respeito muitas vezes falta em nosso meio. Às vezes quando eu digo não para alguma ovelha, fica de bico, né? Então, gente, sem bico, eu só estou falando com crentes maduros, pessoas evoluídas, né? Então, se você faltar com respeito comigo, você não vai ter minha confiança, você também não vai ter meu respeito, que a Bíblia diz para o Senhor dar honra àqueles que merecem honra. E se você não honrar a sua liderança, você vai deixar de merecer a honra, vai deixar de merecer o meu respeito, e talvez você não permaneça nesse grupo, né? Porque esse grupo, na boa, é para aqueles que querem perseverar, aqueles que querem perseverar até o fim. E a gente persevera com amor, com respeito, né? Então a gente conhece as pessoas quando fala não. Teve uma época na base, nós fizemos o Troféu Ovelha. Dá uma assistida no vídeo, Troféu Ovelha. Nós laureamos algumas pessoas com um troféuzinho ovelha, para as ovelhas mais tenazes, para aquelas mais que tinham mais respeito, que dedicavam mais amor, né, que tinham mais participação. Então não é acepção, mas é uma seleção natural que Deus está fazendo. Mais uma vez Deus está chacoalhando essa árvore, né, que você seja uma árvore que esteja com o seu caule bem alinhado ali com o tronco, bem alinhado
alinhado nos valores de Deus, com raízes profundas, que você não venha se milindrar com qualquer vento, que você não venha ficar de bica por qualquer tempo chuvinha que acontece, sabe? Que você possa ser forte como carvalho, ter raízes profundas, né? Então, se você faltar com respeito comigo, vai ficar chato para você, né? Vai ficar chato diante de Deus. A Bíblia diz para você honrar aqueles que merecem honra. Então honra a sua liderança. E eu vejo gente, às vezes, você falou, não, pronto, bico, fala um monte para mim, eu não coloco isso aberto, as pessoas caem por e-mail. Tem ovelhas muito mal educadas em nosso meio. E a gente não entende isso não é ovelha, isso é lobo em pele de ovelha. Porque enquanto você está dando, veja um vídeo, 2 vídeos eu vou indicar para vocês assistirem. Ah, eu já vi, vê de novo. Quando a bolacha acaba, quando você diz, agora eu não tenho como te ajudar. Ou quando Deus diz não, né? O não, olha, o não ele é mágico, ele revela caráter, né? Você sabe exatamente com quem você está lidando, quem está ao seu lado. Ah, você quer conhecer alguém, Daniel? Dá poder a ele, poder também. Mas são 3 coisas, eu acho que é dar poder, né? É o dinheiro, né? A questão, olha, agora eu não tenho como te ajudar. Hoje eu não posso, você sempre ajudou, de repente hoje eu não posso. Bico, você já vai saber quem é aquela pessoa. Quando você diz um não, olha, eu não vou poder te visitar, eu não posso fazer o seu casamento, eu não posso ligar para você agora, olha, eu não posso dar a atenção que você requer nesse momento, mas eu estou orando por você. O não revela caráter, né? Existe uma alegoria que diz que havia um grande rebanho ali, e o pastor percebeu que as ovelhas estavam sendo saqueadas, mortas ali, tinha um lobo no meio. Então ele reforçou as cercas, melhorou a iluminação, colocou equipamentos de câmera para vigiar o seu rebanho, e ele via que as ovelhas ainda eram abatidas. Então ele teve a seguinte estratégia, ele colocou as ovelhas dentro de um local afunilado, né, num cantinho estreito, e foi dando cajadada nas ovelhas. Cada ovelha que levava uma cajadada gritava, amém, né? Então glorificava, porque Deus exorta, Deus disciplina quem ama, a disciplina é para o seu crescimento, né? Não é no sentido de te humilhar, é para te fazer você crescer, é para trazer reflexões, é para mudar de vida, tem que chacoalhar às vezes, né? E as ovelhas glorificam a Deus, só que o lobo, em pele de ovelha, não gosta de receber a cajadada. Aí ele vê uma ovelha meio esquisita, né, andando meio torta, e deu uma cajadada, o lobo vai para cima e morde a mão daquele pastor. Aí tomou mais cajadada ainda e a expulsa do rebanho. Gente, eu quero ovelhas, eu não quero lobos. Eu quero guiar ovelhas que têm um coração humilde, porque a humildade precede a honra. Então, em função disso, nós ainda não temos um grupo muito homogêneo. E outra coisa que eu quero colocar para vocês, esse é um pedido muito especial, arquiva isso. Eu estou observando, né? Então eu estou vendo quem faz lição, quem compartilha os vídeos. Gente, compartilhar a vida é tão simples. Você aperta um botão, pá, compartilhei. Ah, Daniel, mas o meu Facebook, as pessoas que vão dizer de mim, porque eu tenho vergonha, porque que vão dizer que eu sou crente. A Bíblia diz, se você tiver vergonha de Deus, Ele vai ter vergonha de você. Se você diz que é cristão e você é luz, então você está colocando essa luz embaixo da cama. E sal dentro do saleiro não serve para nada. Sal foi feito para temperar o mundo com o amor de Cristo. Então, se você tem vergonha de Deus, você não tem que estar debaixo dessa liderança, não tem que estar debaixo desse ministério, porque eu não tenho vergonha de ser cristão. Eu tenho uma honra de ser cristão. Para mim é um privilégio ser cristão. Não importa o que o mundo diga, não importa o que fale a meu respeito, eu vou dizer que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e só o Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família e sobre tudo que eu tenho ao meu redor, né? Eu respiro por amor a Ele, eu vivo por amor a Ele, eu vivo por aquele que morreu por mim. Eu não estou brincando de ser crente. Então, se você quer brincar de ser crente, seu lugar não é aqui. Na boa, estou dando uma exortação em amor para você. Seu lugar não é aqui. Então, mais uma vez, um pedido, compartilhe, eu estou vendo, né? Fala, gente, curte alguma coisa lá, porque às vezes o povo, de uma maneira geral, especialmente na fanpage, precisa de uma motivação, né? Então eu vejo muitas pessoas que ainda estão no leite, precisam de uma motivação, de uma palavra de incentivo. Aí eu divulgo lá para o seminário de escatologia. Poxa, um tema é legal, né? Importante, o seminário de cura e libertação, o seminário de batalha espiritual. E eu vejo ali, ainda eu peço para gente, vai lá, curte, compartilha, faz um comentário, olha, eu já fui nesse seminário, vai lá, gente, participa. Isso é uma palavra de incentivo àqueles que estão olhando à volta e, puxa, vou participar também. Sabe, eu fiz esse pedido uma vez, nós somos 200 ovelhas, né? Nem 20 de vocês falam comentário. 20, ou 20, 21 comentaram. 10%. Sabe, a maioria não está participando. Se eu posto um vídeo, por inferência, eu tenho 200 ovelhas, eu vou ter 200 compartilhamentos no mínimo e vou ter 200 curtidas no mínimo. Não é mérito do Daniel, entenda isso. É que eu quero que a mensagem seja expandida. Como é que você quer fazer parte do ministério se você não veste a camisa de Deus? Se você tem vergonha de Deus, se você não curte, se você não compartilha? Eu já tive amizades minhas
amigos meus de anos, sabe, que eu ajudei, que eu incentivei, que eu apoiei, que eu ofertei, que eu prestigiei, que eu honrei. De repente falei, irmão, você não estou vendo que você não está compartilhando nada? Pô, divulga aí na sua rede, né? Ah não, o meu Facebook aqui é só para contar piada, gente, isso é só de zoeira. A gente não pode falar uma coisa de Deus aqui. Então, meu irmão, não dá para você ser meu amigo, porque não podemos ter julgo desigual, nós temos que caminhar na mesma pegada. Amós, né, fala para nós, não podem dois andar juntos se não houver acordo entre eles. Então nós temos que estar na mesma linha, né? Então eu quero homogeneizar isso aí. Gente, participa. Isso sim é dever seu, isso é dever. Obrigação é estudar, dever é me respeitar e dever é acatar a direção da liderança. Eu estou dando isso como direção para você. Compartilha, né? Expande essa mensagem, né? Não fica restrito. Você tem vergonha de Deus, Deus vai ter vergonha de você também. Então, em função disso, a gente vê que o grupo não está homogêneo ainda. Eu ia fazer mais um encontro de ovelhas esse ano, já tivemos um, e foi extremamente abençoador esse encontro, foi muito gratificante, marcou minha vida de coração. Mas nós tivemos que chacoalhar a árvore, algumas folhas caíram, né? E algumas folhas não estão bem ligadas, não querem pagar o preço, a gente só quer ter a vitória, mas não quer lutar, a gente quer ter a unção, mas não quer a santificação, né? A gente quer ter atenção, mas ninguém quer somar, eu quero ser ajudado, mas não quero ajudar. Então eu não estou nem falando de valores aqui, mas eu também sei aqueles que semeiam, que é uma minoria, infelizmente. Eu não vou nem citar em números aqui, para não constranger você, uma minoria, mas eu tenho certeza, se o Ministério Guerreiros da Luz vendesse o candelabro ungido, a meia profética, o martelo de Cristo, a pílula de Jesus, a caneta ungida, eu estaria milionário e vocês comprariam todos os produtos. A grande maioria compraria, porque tem aquela coisa da troca. Eu tenho ensinado o amor. O amor é incondicional, né? Então não é aquele, se eu der, eu vou ganhar, né? Não, o amor é incondicional. Eu oferto porque eu realmente amo a Deus, eu amo o ministério, eu honro a minha liderança. É isso, nesse sentido, né? Então isso até é o de menos, né? Porque Deus tem suprido a minha necessidade, mas é claro que eu veria mais maturidade em cada um de vocês se vocês somassem mais essa trincheira, né? Mas lamentavelmente, muitas vezes a gente passa por dificuldades e ainda esse grupo ainda não entendeu que aquela pegada. Sabe o que eu gostaria? De poder ter uma caixa, uma reserva de caixa para abençoar minhas ovelhas. Teve uma ovelha nossa que precisava de um guarda-roupa, né? Eu sinalizei na fanpage, gente, ela precisa de um guarda-roupa. Aí uma irmã deu o guarda-roupa, aí puxa, não tinha grana pro frete. Aí uma irmã pegou, deu R$100 pro frete. Eu inteirei a diferença, que foi mais caro o frete. Então abençoamos também, né? Então, não seria melhor ter a grana e comprar um guarda-roupa novo? Era mais fácil, né? Muitas vezes na minha casa, na época eu tinha 2 TVs. Aí um irmão meu pifou a TV dele, falou, tá aqui a minha TV. Aí eu partilho, faço isso com muito amor, eu não fico fazendo alarido do que eu faço, mas eu estou colocando para você como incentivo. Igreja é isso, e seria um privilégio, uma honra para mim ter um fluxo de caixa que eu pudesse abençoar você, uma ovelhinha. Olha, Daniel, meu aluguel está atrasado, olha, a igreja tem para te ajudar, nós vamos te abençoar. Olha, minha conta de luz vai ser cortada, olha, eu tenho para te abençoar. Mas nós não temos, né? Muitas pessoas me pedem livro, nem dinheiro para comprar livro, mas eu tenho. Às vezes não tenho nem para o correio para mandar para você. Então a gente passa por limitações. O que eu posso fazer? Eu faço, dou bolsa no seminário, presenteio com livros quando eu tenho condições, oferta, incentivo, apoio, oro, intercedo, escuto, dou direção, né? Mas muitas vezes a fogueira, para se manter acesa, precisa ser alimentada, né? Precisa ser alimentada. Então divide, compartilha aquele vídeo Terra Seca, sabe, com mais pessoas. Quem sabe mais mantenedores vêm. Hoje eu tenho mais mantenedores fora desse grupo do que do próprio grupo, né? Então eu tenho algumas pessoas fora que realmente são leais há anos. Tem um rapaz chamado Paulo Apóstolo de Jesus. Eu não sei quem é esse rapaz, mas ele é mantenedor desse ministério há uns 10 anos. Todo mês ele manda R$93. Deve ser lá, sei lá, talvez o dízimo que ele receba. Então, há 10 anos ele mantém isso linear, certinho, né? Então nós temos que buscar esse incentivo, né? Mais pessoas. Então, enquanto o grupo não está homogêneo, finalizando aqui, nós teremos mais um encontro esse ano, dia 19 de dezembro, né? Mais um encontro de ovelhas na base. Eu já tenho um seminário marcado de cura e libertação, ia cancelar esse seminário, mas já tenho algumas inscrições, eu não vou cancelar não, porque a gente tem que dar honra àquele que merece honra, a gente tem que prestigiar quem merece prestígio. Isso não é acepção, isso é valorização daqueles que têm realmente despertado desse sono que nós lemos aqui no começo. Eu quero pessoas que participem, eu não quero gente na arquibancada. Então se Deus falar para mim, chacoalha a árvore, fica com 50, eu vou ter 50 ovelhas, mas essas 50 eu vou dar o melhor. Essas 50 vão entender o que é marchar de verdade, o que é união, né? O que é união, que é essa união que promove força, promove poder, graça, fé, esperança e amor. Então é nessa união que a gente tem que marchar. Então não vamos ter mais nosso encontro esse ano.
No ano que vem, sim, eu vou marcar um encontro mais uma vez na base para a gente, depois desse encontro, vou agendar para nós fazermos o batismo, né? Mas esse ano eu vou chamar algumas pessoas especificamente, essas que têm participado mais, sabe, como aqueles mais próximos de Davi. Mesmo Jesus, que tinha 12, ele tinha 3 discípulos que eram mais perto dele. Então eu vou chamar aqueles que de fato estão mais perto, fazer um café com essa galera, gente que tem participado, que tem feito as lições, que tem ofertado, que tem ido nos seminários, tem curtido, tem compartilhado, tem somado com esse ministério. Para mim é uma honra estreitar laços com você, para mim é um privilégio poder estar mais perto de você, né? A honra é minha, né? De poder ter pessoas, vasos de honra assim ao nosso lado nessas trincheiras da fé. Então eu vou chamar vocês, alguns de vocês vão ser chamados, a gente vai fazer aí um encontro menor, um cafezinho com a gente, que é um grupo pequeno. Não são muitos não, talvez umas 20 pessoas dentro desse grupo que mais participam, mas eu não esqueci de vocês, viu? Então fica aí o meu incentivo aos demais, para que participem, para que acordem, para que nós vemos lá, despertem desse sono. Deus não quer gente dormindo, eu não quero gente dormindo, eu quero pessoas ativas, gente que tenha a mesma pegada, na mesma força, na mesma unção. É esse o recadinho que eu tenho para vocês, queridos, com muito amor, oro por vocês todos os dias, estou feliz com a evolução da grande parte de vocês, mas ainda está faltando alguma lapidação, e a gente só vai brilhar se permitir ser lapidado por Deus. É esse o recadinho para vocês, queridos. Espero que essa semente encontre corações dispostos e que elas cresçam, né? Cresçam para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você seja despertado a viver um cristianismo verdadeiro, autêntico, sem fachada, né? Vamos viver a Cristo de verdade, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e guarde.